Qual é a diferença que você faz no mundo? Qual é o legado que você está deixando para as próximas gerações? Está começando a transformação mais positiva da sua mente, o Positivamente, o podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar para o lado positivo da vida. Eu me chamo Jessie e hoje a gente vai falar aqui um assunto muito pertinente para nossa sociedade: o valor que transcende o dinheiro. E para isso eu convidei o Bruno Bordão, ele que é o idealizador e CEO da Construid. Se você não sabe o que é a Construid, é uma organização não governamental que tem o propósito de impactar vidas através da construção de moradias sociais. Uau, já tô muito animada pra gente falar sobre isso, porque é realmente um projeto muito legal. Então seja muito bem-vinda aqui, Bruno. A gente tá muito feliz de receber você. Obrigado. Muito obrigada aí pela sua disposição. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Obrigado, Jéssica. Obrigado pelo espaço. Eu fico muito feliz, muito grato, muito honrado de fazer parte desse episódio. É sinal que a gente tá trabalhando e está indo bem as coisas. Ah, tá indo muito bem, sim. Obrigado. E, gente, a gente vai falar aqui hoje, então, sobre o valor que transcende o dinheiro. E o que é transcender algo? É você superar, é você ir além. Então, o que vai além do dinheiro? Tem muitas coisas, né, que vão além. Então, é isso que a gente vai trazer aqui. Acho que a gente vive numa sociedade, um mundo materialista, moderno, que as pessoas colocam muito valor nos bens materiais, nos cargos, nos salários, enfim, nos bens materiais. Mas a gente sabe que não é sobre isso, né? É sobre a gente impactar a vida, é sobre a gente fazer o bem, é sobre a gente estar alinhado com a perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Então, acho que você é uma pessoa que já encontrou isso, a sua missão, o seu propósito, pelo menos é o que parece. E eu queria que você pudesse contar pra gente o que é a Construid, para as pessoas que estão ouvindo a gente entender, e como foi esse processo de você entender esse propósito na sua vida. Eu tenho, então, 27 anos de idade e eu falo que eu entendi o meu propósito de vida desde muito cedo. Uau. E eu acho muito legal, Jess, quando a gente fala sobre propósito, nós explicarmos que propósito é uma coisa que não muda. Então, independente se eu tinha 5 anos de idade ou se eu tenho 60 anos, ele permanece o mesmo, sabe? Eu acho que o que muda é sempre a missão. A missão, como a gente exerce o nosso propósito, pode mudar e deve mudar. E a visão também. Eu acho que à medida que a gente cresce, a nossa visão aumenta, expande. Então, o nível do impacto do propósito, ele cresce também. Mas o propósito em si, ele é permanente, sabe? Uma vez eu li um livro que tratava sobre isso, onde o autor falava que propósito significa ICP. ICP é Ideia Central Permanente, ou seja, é uma coisa pra vida inteira. Se eu tenho R$1.000 na minha conta, ou se eu ganho no Big Brother e tenho 2 milhões, de um dia pra noite, o propósito vai permanecer o mesmo, sabe? E eu entendi isso desde muito cedo, desde, 10 anos de idade, nos meus relacionamentos com o meu irmão, com as pessoas à minha volta, com meus familiares, amigos, igreja. Eu sempre fui um cara que sempre quis ajudar pessoas. Eu sempre olhei as pessoas e tentei fazer algo pra impactar a vida delas, pra destravar o destino delas, pra destravar a maneira delas de pensar. E eu fazia isso com aquilo que eu tinha naquela época. E hoje eu faço isso através da Construid, sabe? Então eu acho que o meu propósito sempre foi muito claro pra mim, e à medida que eu cresci, eu só entendi que era maior o impacto ainda do que eu imaginava, sabe? Então eu falo que eu me chamo de... Se eu pudesse dar uma legenda legal, sabe assim? A gente sempre gosta de uma bio legal pra aquilo que a gente faz, sabe? Então, se eu pudesse falar o meu propósito, eu definiria em destravador de destinos. Eu nasci pra isso, pra destravar destinos. Então eu faço isso na Construid. A Construid, ela nasceu pra impactar vidas através da construção de moradias. Mas o ponto principal não é a construção. O ponto principal é o impacto de vida, sabe? A gente impacta vidas, e a gente impacta primeiro a minha vida, depois nós impactamos a vida da minha equipe que tá aqui dentro, e depois os fornecedores, e depois das empresas parceiras, e depois das pessoas que colocam dinheiro, e depois de uma comunidade, e depois da família que é beneficiada, sabe? Depois dos voluntários. Então, até chegar na obra e até chegar na família que é impactada, tem uma série de coisas de uma comunidade que foi criada através do projeto, que ela é impactada e ela é alimentada, sabe? No dia a dia, assim, no ecossistema. Então, é isso que eu acho muito legal. Eu acho que tudo que a gente faz na vida e a gente quer empreender com um propósito, o propósito vai ser sempre muito maior do que nós mesmos, sabe? O propósito, ele nunca vai ser pro nosso benefício próprio. E eu acho muito legal que a maior alegria de se viver o propósito é você poder... O salário do propósito é o próprio propósito, sabe? Não é o recurso financeiro, não é o quanto de engajamento que eu dou no Instagram, não é a quantidade de seguidores que eu tenho, mas é a própria satisfação em viver o propósito, sabe? E eu falo isso porque a Construid me proporciona isso todos os dias. E é por isso que, assim, eu acordo cedo e vou dormir tarde todos os dias. E, de verdade, muitos dias eu tô acabado, eu tô cansado, porque trabalhar com o terceiro setor esgota, te juro, cansa muito. Mas não tem um dia que eu não estou realizado, sabe? E é isso que faz a gente cada vez mais ir fundo, cada vez mais doar as nossas vidas pra isso, porque é algo muito maior. Exato. E uma coisa que você falou, assim, que tava muito no meu pensamento, é que você falou que antes de impactar as vidas
vidas das pessoas que estão recebendo essas moradias impacta a sua própria vida, impacta a vida da equipe. Isso. Então, tipo, uma boa ação, ela nunca é 100% altruísta, porque também tá fazendo bem pra você. Tipo, você tá fazendo pro outro, mas faz mais pra você em primeiro lugar. Quando você entende essa chave, muita coisa passa a fazer sentido, né? Porque acho que a gente escuta muito, fazer o bem sem olhar quem, ser generoso e tal. Só que a partir do momento que você entende que quando você faz esse bem, você faz 3 vezes mais pra você e pras pessoas que estão fazendo, é o que você já começou a falar direto no começo, assim, faz muito sentido, né, Bruno? Tipo, você tá acabado, tá cansado, mas o senso de propósito, como que é o salário do propósito, é o próprio propósito. Exato. É genial isso, porque, tipo, não existe dimensão pra esse salário. É, tipo, o próprio propósito. É isso, não é um cifrão, sabe? Não é o quanto vai cair no teu bolso no final do mês, não é sobre isso. Porque se cai zero, como, olha, eu vou ser bem sincero, hoje eu vivo do projeto. Hoje o projeto me paga um salário depois de 3 anos. Só que durante 2 anos eu fiquei todos os meus finais de semana tomados pro projeto. Quando eu falo todos, é todos. E nunca foi um peso pra mim. Nunca. E eu botei dinheiro nesse negócio. Então quando começou a construir, a primeira casa que a gente fez, que foi em outubro de 2017, vai fazer 3 anos agora. Essa primeira casa, eu lembro que eu comecei ela, eu tinha R$2.000 na minha conta pra fazer ela. E eu precisava gastar 30. Foi tipo maluco. Completamente colocando o coração até na frente da razão. Não era pra ser daquele jeito, mas eu tinha uma palavra de Deus, eu senti que era pra eu começar e comecei. A gente entregou a casa, não sei te explicar como, mas eu lembro que assim, nos últimos dias, onde a gente ia colocar um valor maior, porque a parte de acabamento e tudo mais, eu lembro que teve uma noite que meu pai chegou pra mim e falou: filho, eu não sei quanto falta, mas eu quero assumir a casa daqui pra frente, o valor da casa. E era uma época que sim, a gente não tinha mais nada de dinheiro, eu já tinha até colocado um pouco do meu pra fazer, e meu pai chegou e falou isso: a gente gastou mais uns R$7.000, acabou a casa e entregou pra família. E é muito louco eu pensar nesses pequenos começos, porque nunca foi sobre o dinheiro, sabe? A essência, na verdade, tá em você olhar a família e voltar depois de 5 meses, por exemplo, na casa e ver uma família completamente restaurada por causa de um lar, que às vezes a gente não dá importância pra isso. Eu cresci tendo tudo, e talvez você também numa realidade assim. A gente acha o nosso lar maravilhoso, só que a gente não sabe o valor que ele tem, porque a gente sempre teve ele, sabe? Pra gente é muito fácil. E eu não consigo, e talvez você também não, imaginar a nossa vida sem o nosso lar, porque é uma coisa que é tão básica pra gente, mas é muito louco pensar que isso é o sonho de muitas famílias. E é sonho de vida, sabe? E eu só tive a dimensão desse assunto depois que eu comecei a construir. Só que uma coisa agora, eu vou falar um pouco da minha vida pessoal, não só profissional. Eu cresci com princípios e valores cristãos bem claros. Desde 5 anos de idade eu vou pra igreja, cresci numa igreja batista regular no Itaim e sempre me envolvi, eu sempre amei. A única coisa que eu falo que eu amo mais do que a arquitetura é gente. Eu amo muito pessoas e eu sempre me envolvi com causas sociais. Seja causas dentro da igreja ou fora. Entregar um sopão, entregar uma cesta básica. Eu sempre amei ajudar alguém. E seja lá de qual forma, eu nunca fui aquele cara bitolado que eu só faço isso desse jeito. Eu sempre fiz isso de N formas possíveis. Sempre que eu tinha uma oportunidade, eu ia pra uma viagem missionária e tudo mais. Em 2017, em janeiro de 2017, quando eu tinha 24 anos, eu já tava operando a empresa, como eu falei, já tava tocando forte mesmo. E surgiu uma oportunidade de eu ir pra uma viagem missionária no Piauí, no sertão do Piauí. E quem me convidou foi o Guilherme Batista, um missionário lá de Goiânia, que é um amigo pessoal. Ele falou: Bobo, acho que faz todo sentido você estar com a gente nessa viagem, vamos pra lá. E eu fui. Eu fui com a pretensão de mais uma viagem missionária, onde eu ia fazer o que precisar. Seja pregar o evangelho, carregar uma caixa, qualquer coisa, eu tava lá pra servir as pessoas, né? Essa viagem foi onde mudou toda a minha vida, porque no final da viagem, depois de 12 dias, nós passamos por 4 comunidades. No 12º dia, não era mais hora de visitar uma casa, não era mais hora de estar lá, mas um amigo meu, que é um amigo em comum até, o Nick Moretti, ele me chamou pra visitar uma casa, que ele falou: Bubu, eu não sei, mas assim, eu entrei lá e eu senti que você precisa ver essa casa. Eu não sei o porquê, mas vamos comigo. Quando eu penso hoje, é surreal, porque eu não fazia ideia do que ia acontecer. Nossa! E aí eu fui com ele, visitamos a casa. Quando eu entrei na casa, me deu um sentimento de indignação, porque era uma família de 10 pessoas que vivia com R$600 por mês. Nossa. Numa casa que, assim, eu não coloco um animal de estimação pra morar ali dentro. Todas as paredes eram queimadas, não tinha um banheiro, não tinha cozinha, eles faziam cocô e xixi na sala, eles dormiam numa cama de casal no chão, toda empoeirada, suja, e 2 camas de solteiro do lado. Só que como tinha muita criança, a cama tinha muito xixi, tinha cocô. Era um nível que você não bota um animal, tipo, juro. Quando eu olhei aquilo, eu comecei a querer chorar e eu não conseguia parar de chorar. Eu lembro que meus amigos começaram a orar, eu falei assim: gente, eu não consigo orar. Ora vocês, eu vou ficar aqui fora, eu vou ficar refletindo no que tá acontecendo dentro de mim, e eu vou só tirar umas fotos da casa, que eu sinto que eu preciso levar esse material pra São Paulo. Eu falei isso pra ele: então eu vou tirar fotos da casa.
Acabou a oração, acabou tudo, eu voltei pra dentro e falei pra família, olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu preciso fazer alguma coisa por vocês, falei pra eles, eu preciso fazer alguma coisa por vocês. Foi isso, eu falei isso pra eles, voltei pra casa. Eu saí de lá, a gente já entrou no ônibus pra vir pra São Paulo. Só que quando eu entrei no ônibus, eu comecei a pensar o que eu tinha falado pra eles. Eu falei, Deus do céu, eu preciso fazer algo. Eles vão ficar esperando. Eles vão ficar esperando, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei que eu ia ajudar. E voltei pra casa. Só que assim, eles ficaram no Piauí, eu voltei pra São Paulo, pra Alphaville, na minha realidade, que não tem nada a ver com aquilo. Nada, não, são extremos. São extremos. E aí continuei vivendo e passou 1, 2, 3 dias. Todos os dias eu não conseguia dormir. Eu ia botar na minha cabeça no travesseiro, via a imagem das crianças. Algo sobrenatural mesmo, que Deus tocou no seu coração, né? Sobrenatural. Eu não conseguia dormir, te juro. Eu chorava pensando neles e tal. E eu falei, Deus, eu preciso dizer sim pra isso. Não dá. A primeira reação minha foi mandar uma carta pro Luciano Huck, pra ele ir lá e fazer alguma coisa. Muito bom. E a primeira reação foi essa. Mas eu falei assim, eu não posso. Não é o Luciano Huck que viu essa realidade. Quem viu foi eu. Eu que tô sendo chamado. Eu que tô sendo chamado. Eu que tô sendo chamado. E aí, beleza. Depois de 2 semanas, Jéssica, eu resisti muito pra fazer isso. Mas depois de 2 semanas eu tinha uma foto da cozinha. Eu postei no meu Instagram e falei, gente, eu nem sei o que eu vou fazer com isso. Eu não vou nem falar que eu vou construir uma casa, porque eu não sei o que eu vou fazer. Mas assim, eu não tô aguentando mais, eu não consigo dormir. Eu preciso fazer alguma coisa pra essa família. E falei assim, tá aqui os meus dados bancários. Botei a minha conta. E falei, se você confiar no que eu tô dizendo aqui, me ajuda financeiramente porque eu vou fazer algo. Só que assim, Jéssica, essa foto viralizou da noite pro dia. E eu tinha mais de 5 mil reais na minha conta. E eu postei tipo 10 horas da noite. E tinha um depósito de 1, 2, 3, 10 reais. Igrejas do Brasil e fora do Brasil me chamando. Tipo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei te explicar. Eu tinha, na época, eu tinha 1000 seguidores. E aí, eu não sabia o que estava acontecendo. Juro, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, o que é isso, Deus? O que está acontecendo? Minhas fotos tinham tipo 100 curtidas. Do nada ela tinha 2000 essa. E eu não entendi o que estava acontecendo. E aí eu lembro que aquela foto viralizou e todo mundo me chama de projeto social. Desse dia que eu postei essa foto, 1 mês depois, eu tinha a ONG aberta com 6 pessoas assinando comigo, com o estatuto, ata, conta e as coisas acontecendo. Eu não sei te explicar o que foi isso. Eu não sei te explicar até hoje. 1 mês. Só pra você ter uma noção, eu não sabia o que significava estatuto, ata de constituição, inscrição municipal. Eu não sabia nada disso. Eu nunca tinha pensado em ter uma ONG. Eu não sabia o significado da palavra ONG. Não sabia nada. Gente, olha que inspiração. Deus colocou algo no seu coração e assim, só vai, só começa. Você não sabe nada, você não entende nada, você não sabe como que vai ser, mas vai dar certo. Deus tá colocando no seu coração, tem um propósito. Então assim, começa. Que nem o Bruno postou uma foto e postou lá a conta dele. E foi, né? E foi, exatamente isso. É surreal. Maravilhoso. É surreal. Surreal. Enfim, e aí foi tudo isso que eu tô te dizendo e foi assim mesmo. Então você trabalhava com a sua família, na empresa do seu pai e tal, e aí você fez isso. Aí como que foi essa transição? Porque até então você trabalhava na empresa do seu pai, ganhava super bem, imagino eu. É algo da família, tem toda aquela questão familiar e tal. Super te entendo. Exato. Bom, é um assunto muito longo, mas eu vou tentar resumir isso também porque é muito importante. Eu comecei a construir e a construir começou a tomar uma forma. Nós começamos a construir a primeira casa, como eu falei, em outubro, e eu não sabia a proporção que isso ia tomar. Eu achei que eu só ia fazer uma casa e acabou, era isso. A coisa começou a tomar uma proporção tão grande que começou a vir uma história atrás da outra pra gente fazer, de várias e várias casas, e eu falava assim, meu Deus, eu não comecei pra ser isso, mas eu tô sentindo que isso é porque casou com o meu chamado de vida, que era impactar pessoas. Eu sabia que tinha nascido pra isso, com a minha formação técnica. E quando dá esse match, perfeito. Gente, assim, o teu propósito, a tua formação, chamado pessoal, não tem como não ir, não tem como não fluir. Não tem. E assim, de verdade, eu comecei a amar isso num nível que eu olhava pro meu trabalho e eu falava, meu Deus, eu tô com um problema. Porque, assim, eu não quero mais meu trabalho. Eu não quero mais, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. 100% assim? do tempo, né? Exatamente, 100% do tempo. Só que assim, eu tinha acabado, fazia meses que eu tinha assumido a operação da empresa e tava indo super bem. Como é que eu ia chegar pro meu pai? Ele tinha me preparado durante 10 anos pra isso. Não foi 1 ou 2 anos, foram 10. Ele investiu muito pesado em mim. E eu falava assim, Deus, eu não sei, mas eu tenho certeza que vai chegar um momento que não vai dar pra conciliar. E eu fui levando, Jess, e as coisas foram acontecendo, a construção foi crescendo. Até que chegou em 2019, ano passado, em janeiro do ano passado, meu pai me mandou no grupo da família 4 perguntas que eram matadoras. Era assim, era pra eu responder e pra me ajudar a definir o que eu queria pra minha vida. Só que eram 4 perguntas que eu não conseguia responder. Porque eu falei, se eu responder isso, acabou. Eu não posso responder. Ele vai falar saia. Exatamente. Só que meu pai não vai falar saia porque ele não quer voltar pra cá. Ele não tem essa opção. Eu preciso tocar. Era eu. E eu não sabia o que fazer. Eu falava, Jesus, me ajuda, eu não sei como. E eu não posso mentir nessas respostas. Eu preciso ser sincero. Foi uma conversa de 5 horas.
de muito choro, de muita dor pro meu pai, de muito sofrimento, porque assim, era a última coisa que ele queria ouvir da vida dele, sabe? Foi muita decepção pra ele, porque ele me formou real pra ser presidente da MB Indústria de Imobiliários. Ele me formou pra ser esse cara, pra continuar aquilo que ele começou. Sim, enfim, só pra você ter uma noção, desde esse dia que eu falei isso pra ele, até eu realmente conseguir deixar tudo que eu fazia, foram 7 meses. Uau, nossa. E essa conversa foi em janeiro, tinha tanta coisa pra eu soltar, tinha tanta coisa pra eu conseguir estar livre de toda a operação de tudo, que levou 7 longos meses pra isso acontecer. Caraca, nossa, muito tempo. Muito tempo, mas eu acho que aqui tá um grande insight para todo mundo que tá ouvindo. Você precisa honrar os processos até o final, até o último segundo. E eu falo isso porque eu vivi isso. Eu falo isso com experiência de causa. Eu tenho muito orgulho de falar disso, porque eu honrei meu pai até o último dia. Juro, chegou num ponto que eu não aguentava mais, porque não tava dando mais, não era mais saudável para mim, porque a Construid me esgotava também de um lado, a empresa também. Só que eu falei, eu vou com isso até o final, porque eu comecei certo e eu vou acabar isso certo. Muito Sabe bom. assim, eu acho que melhor do que começar certo é você acabar as coisas certas. Muito. Isso faz todo sentido para as nossas vidas. Eu acho que independente do que seja, um relacionamento, é um trabalho, uma faculdade, ou seja lá o que for, uma maratona, uma corrida que a gente for fazer na rua, qualquer coisa. O melhor é você acabar, assim como a nossa vida com Deus. Então, eu sou muito orgulhoso disso, sabe? Então, quando eu transicionei para Construid, foi, olha que legal, muito legal falar isso com você agora, porque hoje tá fazendo mais ou menos 1 ano disso, que eu tô full time em Construid. Uau, que demais! Legal, meu né? Deus. Então só faz 1 ano que eu tô full time nisso. E é muito legal falar sobre isso também, Jéssica, porque eu abri mão do meu trabalho sem ter R$1 do Construid, tá? Então ganhava um baita salário, abri mão de tudo pra não ganhar nada. Sensacional. Então, quando eu comecei a tocar Construid full time, eu não tinha salário, eu não tinha nem noção do que ia acontecer pra conseguir me pagar um salário digno. Eu não tinha noção. Eu falava, meu Deus, tem que acontecer muita coisa pra gente chegar nesse nível. Mas eu falei assim, eu sentia Deus me chamando pra isso. Assim, ó, confia em mim, sai do barco, sabe? Sai do barco porque eu vou fazer algo que você não tem noção. Eu vou colocar um piso que vai ser tão grande, tão largo, pra você precisar, que você não tem noção do que vai acontecer. E eu sentia isso. Sensacional. Toda a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, enfim, todo mundo, meus amigos, meu pastor, na época, todo mundo me chamou de louco. Porque ele falava assim, como é que você tá fazendo isso? E eu entendia eles. Não é porque eles são loucos que eles falaram isso, mas é porque eles são realistas com as realidades de hoje. E eles não querem que você quebre a cara, né? Exato. Tipo... Ninguém queria me ver mal, sabe? Era um cuidado extremo. Só que eu falava, gente, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo dentro de mim. Se eu não falar assim pra isso, eu vou morrer. Tipo assim, não dá, eu não tenho opção. Eu amo tanto isso e eu sei o que Deus tá falando ao meu coração. Eu preciso fazer isso. E eu não vou ser movido mais por dinheiro, eu não vou ser movido mais por nada disso. Eu vou ser movido por aquilo que eu sinto, por aquilo que Deus me diz, sabe? E eu dei esse passo de fé. Depois de 3 meses, a Construid já tava me pagando salário. 3 meses. Ai, gente, parece filme! Parece filme, né? Parece filme. Parece filme. E Jéssica, ela tava pagando um salário pra mim e mais 5 pessoas. Surreal, surreal. Eu não sabia nem como eu ia pagar o salário pra mim, quanto mais pra 5 pessoas a mais. Surreal. Gente, surreal. E sabe o que é o mais doido? É que essas outras 5 pessoas, a maioria delas, grande parte delas, também pediram conta do trabalho delas sem ter salário na Construid. Elas amavam tanto também aquilo que elas faziam comigo, que elas falavam pra mim isso. A mesma atitude que você teve, eu tô sentindo que eu preciso ter. E eu vou abrir mão, sabe? Eu vou dizer sim pra isso que Deus tá me conduzindo. E eu olhava e falava. Eu lembro quando a Flávia é uma menina que tá aqui dentro, que vem de uma família mais simples, mas é uma menina incrível, assustadora, que ajuda muita gente na Construid e trabalhava no grupo Pão de Açúcar. Tinha um trabalho super bom, ajudava nas contas da casa. E ela falou isso pra mim. Na hora que ela falou, eu falei, Deus do céu, o que eu tô fazendo? Meu Deus do céu, o que eu tô... aí tem uma responsabilidade, né? Tem. Eu falei, o que eu tô fazendo? Só que na hora me deu tanta paz que eu falei, Flávia, faz isso sim. Eu não tinha nem salário pra mim. Eu falei isso pra ela. Mas assim, aí tá o que da questão? Tipo, pra quem tá ouvindo a gente, você falou assim, não vou mais viver pelo dinheiro e sim pelo aquilo que tá no meu coração, aquilo que Deus tá me pedindo. E acho que o mais precioso, se você puder compartilhar, como identificar isso, sabe? Na sua cabeça, assim, o que virou? Tipo, que você falou assim, eu vou decepcionar meu pai de certa forma, porque hoje eu tenho certeza que ele é muito orgulhoso da Construid, de você. Mas assim, que chave virou assim, a ponto de você pegar e mudar o foco e essas pessoas também, e você sentir
sente paz com isso. Como foi isso nesse sentido? Porque eu acho que tem muita gente que tem isso, mas não sabe identificar e não sabe ter essa coragem pra realizar. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas, porque quando eu explico essas coisas, eu não venho com dados, eu venho com a minha vida. Então, assim, exato. É o que eu vivo, sabe? Experiência. São experiências. É diferente você falar dessa forma, sabe? Bom, o que eu acho? Eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast precisa entender primeiro, precisa ter bem claro sobre propósito, que é aquilo que a gente falou no começo. E quando você tem isso, claro, o teu propósito, você começa a elencar a tua visão. Então, aquilo que você quer para os próximos 2, próximos 3, próximos 5, para os próximos 10 anos. Quando a gente coloca uma visão para essas coisas, não quer dizer que a gente vá viver e é isso e ponto. Não quer dizer, tudo é incerto. Mas você começa a lidar com fé, eu acho. Você começa a lidar com pequenos passos, que eu digo que é a tua missão diária, que vai te levar para tua visão através do teu propósito, sabe? Então, acho que são 3 coisas diferentes. Missão, visão e propósito. O propósito não muda, a tua missão é tudo que você faz todo dia para chegar na visão. Só que você nunca vai poder perder o propósito nessa trajetória. Então, é basicamente isso. Então, o que eu acho que as pessoas olhavam em mim e elas também diziam sim pra isso, com a mesma loucura e insanidade que eu. Eu acho que eu, como líder, sempre consegui, e eu falo isso que é um dom e um talento de Deus, isso não é meu, mas eu acho que o Senhor sempre me ajudou muito a colocar na lousa pra todo mundo ver a visão. Sabe assim, gente, a gente vai caminhar pra lá. Vocês querem ir junto? Se você quiser ir junto comigo, você vai ter que renunciar do mesmo nível que eu tô. Porque eu que criei, tô renunciando. Então, se fizer sentido pra você, e se você acreditar no tanto quanto eu, você vai ter que renunciar igual. Então, eu acho que é importantíssimo, Jéssica, independente se a gente tem um hortifruti ou se a gente tem uma igreja, deixar claro pra todo mundo que tá com a gente qual é a visão. Sabe? Muito bom. Então, assim, quem comprar a visão, você vai ter essas pessoas pra sempre. E ainda que elas mudem, vai chegar pessoas novas que também vão se submeter à visão. Porque a visão, ela é maior do que o próprio Bruno. A visão não para em mim. O Bruno também tá trabalhando por ela, entendeu? Então, quando isso acontece, eu acho que fica muito mais gostoso. Porque quem que vai sempre cooperar mais pra que a visão aconteça? Sou eu mesmo. Porque a visão foi dada a mim. O Senhor colocou a mim essa responsabilidade. Então, eu acho que quando o time olha pra você e eles veem assim, poxa, o Bruno consegue correr mais que eu por causa da visão, ele também se submete, isso fica apaixonante para as pessoas, sabe? Exatamente. Então, eu acredito que o grande X da questão, o grande segredo para quem lidera uma organização, seja ela qual for, com ou sem fins lucrativos, é sempre deixar muito clara a visão. Nossa, muito bom. E é isso, tipo, uma coisa que você falou no começo, que você trabalha muito, você trabalhou 2 anos seguidos, todo final de semana você tava trabalhando, que no final do dia você tá muito cansado, mas você tá realizado. Isso é muito poderoso, acho que é uma das coisas que mais queria deixar claro aqui nesse podcast, porque a gente vê tantas pessoas, né, Bubu, esgotadas, com crises, depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, e a pessoa tá milionária, com falta de propósito. Então, quando você é fiel àquilo que Deus colocou no seu coração, não importa a situação, você sabe porque você começou, e esse senso de felicidade, ele te acompanha. Isso é muito surreal, que é o que você falou. Eu tô acabado, chega no final do dia eu tô acabado, eu trabalho muito, mas você tá 100% realizado, e não tem nada que pague o preço de uma realização. Não tem nada, né? Eu acho que isso é o mais precioso. Você tá, assim, eu converso com você aqui, a gente tá remotamente fazendo esse podcast. Você tem um sorriso, assim, ó, tipo, uma pessoa muito feliz, isso. Sabe? Sim, dá pra sentir que você flui naquilo que Deus te chamou pra fazer. E, isso é demais. Mas é isso. E eu acho que, poxa, o mundo precisa saber disso. E é por isso que eu cada vez mais quero que a Construid tenha uma relevância, uma visibilidade muito grande, porque as pessoas estão precisando dela. E não só as pessoas que precisam de uma moradia, mas é as pessoas, sim, os seguidores, os jovens, os voluntários que vão lá conhecer a comunidade, que vão viver isso. Porque essa cultura que a gente vive de realização no nosso propósito, ela é tão forte que todo mundo que se conecta com a gente repara nisso, sabe? Então eu fico muito feliz de você reparar nisso, porque é uma coisa que eu escuto diariamente. Pessoas que falam, Bubu, eu tenho vontade de fazer alguma coisa só de ver o quanto você é feliz fazendo o que você faz. Mas é sério. Não, é muito louco isso. Tipo, é engraçado. Porque, tipo, é uma coisa que contagia. Exato. Não tem preço que pague, não tem valor que pague. É uma coisa assim, tipo... Não tem. E, Jéssica, é o que eu falei. Eu não precisava estar fazendo isso se fosse por dinheiro. Na verdade, eu ganhava mais, sabe assim? Eu sei, eu imagino. Então, assim, eu parei de fazer as coisas que eu ganhava dinheiro pra fazer isso daqui. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu tenho que ganhar dinheiro sim fazendo o que eu faço, mas vai ser um resultado se o dinheiro vier. Vai ser um resultado. Nunca eu tô indo por causa dele. Na verdade, eu parei de ir porque eu ia por ele. Eu parei, eu não quero mais, nunca mais na minha vida fazer isso. Mas não tem como, porque é uma realização tão grande. É um propósito tão lindo. E ele e é uma coisa que cada vez mais, quanto mais eu trabalho na Construid, quanto mais a gente empreende aqui, não só eu, né? Mas eu represento um time. Mais a gente tira os
tetos para que o negócio cresça e para que mais pessoas consigam chegar, sabe assim? Eu não quero fazer isso para mim. Na verdade, eu fazia coisas para mim antes, hoje eu não faço mais nada para mim, eu faço pro outro. Então, quanto mais pessoas eu conseguir trazer para viver isso que eu vivo, mais vai me realizar, sabe? O que eu quero é ser inclusivo, eu quero trazer pessoas para cá, independente da religião delas, independente do que elas vivam, do background, eu quero sim trazer elas e eu sempre vou deixar claro os meus princípios e valores. Nós somos cristãos e nós oramos todo final de semana, nós oramos toda segunda-feira aqui dentro. Sempre a gente começa com um turno de oração. Toda a nossa semana a gente entrega pro Senhor. Independente da religião da pessoa, ela vai poder viver isso. E eu sei que esses valores nossos, esses princípios que são básicos e que norteiam toda a Construid, eu sei que isso que é o que impacta as pessoas, sabe? As pessoas chegam aqui e falam, meu Deus, o que é isso que vocês vivem? Sensacional. Tem até um versículo aqui que eu queria ler pra vocês que estão ouvindo a gente sobre essa questão do dinheiro. Porque assim, meu pai sempre me falou uma coisa, Bubu. Você sempre acha que você precisa ganhar mais. Mas quanto mais você ganha, mais você gasta. Então... Total. Meu pai sempre falou isso. Se a pessoa ganha 1.000, ela vai gastar reverente. Se ela ganhar mais, ela vai gastar. Então, tipo assim, é algo que não sacia, sabe? Até aqui em Eclesiastes 5:10 fala assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus sentimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Então, quando você é apegado aos bens materiais, quando você é apegado às riquezas dessa vida, não sacia, gente, não sacia. Essa é a grande questão da nossa sociedade, do capitalismo que a gente vive, porque as pessoas ficam ansiando ganhar o dinheiro, aí ansiando o sucesso, é quando essas pessoas chegam no sucesso, aí dá tilt, né, Bubu? Tipo, é o que mais tem. Total. Tipo, pessoas tendo tilt, não sendo felizes, tipo, it's all about that, tipo, é isso aí, é tipo isso aqui, né? Mateus fala, onde tá o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Que a gente possa colocar o nosso coração nas coisas eternas, nas coisas do alto, que a gente possa trabalhar para aquilo que realmente move o nosso coração, que traz senso de propósito. E se você não encontrou o seu ainda, você que tá ouvindo esse podcast, tá ouvindo essa história super inspiradora aqui do Bruno, eu desejo que você desligue esse podcast e que você possa refletir sobre a sua vida, sobre aquilo que você tá fazendo, qual valor que você tá gerando pra sua comunidade, qual valor você tá gerando pras pessoas ao seu redor, sabe? Porque no final das contas, tem uma frase da Cora Carolina que eu escutei quando eu era muito criança, que fala assim: nada na vida vale se a gente não toca o coração das pessoas. Então, é sobre tocar o coração das pessoas, né? Não é sobre os bens que você acumula. Então, eu desejo que você desligue esse podcast e reflita se você tem um sonho, se você tem uma ideia. Geralmente, o seu chamado... O André Fernandes falou isso uma vez numa live dele, que me impactou muito. Eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito. Cara, geralmente, aquilo que te incomoda tem a ver com o seu chamado. Então, se você se incomoda de ver pessoas sem casa, mano, Deus tá te chamando pra fazer algo em relação a isso. Eu, Bru, me incomodava muito das pessoas não entenderem a palavra de Deus. Tipo assim, a Bíblia é muito complicada. Não é! Vamos tentar simplificar. Então, tipo, é você encontrar aquilo que Deus tá te incomodando. Geralmente, é o gatilho pra você entender, né? Se você puder deixar aqui, assim, 3 dicas pras pessoas que querem contribuir com a sociedade, querem contribuir com as pessoas, mas não sabem. Se você puder deixar 3 dicas aqui pra elas ter o chance, vamos lá. Boa. Se eu puder dizer 3 dicas pra você, a primeira coisa pra pessoa que quer encontrar um propósito é: lembra de você como criança e aquilo que você fazia de forma espontânea. Uau. O que você fazia de forma espontânea quando você era criança talvez faça muito sentido com aquilo que Deus quer te chamar pra fazer e pra atuar quando você for mais velho. Então, por exemplo, eu falei que eu sempre cuidei muito do meu irmão, sempre quis destravar um pouco a mentalidade dele, fazer ele enxergar coisas além. Hoje eu faço isso com várias outras pessoas que fazem parte da organização e as famílias e todo o nosso ecossistema. Então faz muito sentido quando eu lembro eu brincando com meu irmão, o jeito que eu tratava ele, sabe? Sim. Outra coisa que eu falo também para as pessoas que querem começar algo, a viver seu propósito e não sabem sai da tua zona de conforto, seja ela qual for. Eu jamais teria conhecido aquela realidade se eu não tivesse ido pro extremo sertão do Piauí e ter levado 2 dias de ônibus numa viagem para chegar só até lá. Assim, e foi só no último dia, no último horário, eu estava cansado, e se eu não tivesse dito sim para aquela realidade, para ir conhecer aquela história, nada disso tinha acontecido, tá? E eu não precisava mais ir visitar aquela história. Isso é muito legal falar também, porque já tava noite, já não era a hora mais de visita. Eu estava acabado. Você poderia já estar cansado, né? Vou ficar aqui com a galera, vou fazer outra coisa. Exatamente. Eu vou curtir um pouquinho aqui o final e logo tô indo pra São Paulo. Exato. Eu poderia ter feito isso e não teria nada de errado. Só que eu acho que a gente tem que sempre se lembrar que a gente precisa ser acima da média. Não é sobre o que a média faria, mas se a gente acredita que nós somos chamados para algo a mais, nós precisamos fazer algo a mais. Exatamente, exato. Porque o normal, a média já tá fazendo. Então,
Se você quer se destacar, se você quer fazer algo que realmente vai ser relevante, você precisa se doar mais do que o teu vizinho, sabe? Senão isso não vai acontecer. Muito bom. A terceira dica que eu posso dar para tudo isso é não despreze os processos que você está vivendo hoje. Então, por exemplo, o que eu vivo hoje é muito engraçado que todo dia a gente dá risada aqui dentro do escritório, porque é uma série de coisas que fazem muito sentido, que acontecem diariamente. Só que todas as coisas que fazem sentido e que acontecem diariamente aqui dentro, na verdade eu comecei a plantar com 10 anos de idade. Então assim, vou contar uma história que faz todo sentido. Fiz uma live semana retrasada com o presidente da Renaudet, o Sandro Rodrigues. Só que eu com 10 anos de idade, eu era amigo do filho dele, do Cauê, e eu nem sabia que a Renaudet ia se tornar o que ela é hoje. E com 12 anos de idade, eu escrevi uma carta pro Cauê, convidando ele a conhecer Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, depois de um falecimento de um tio dele, que ele tava super triste. Eu expliquei onde o tio dele tava naquele momento e na carta contei tudo isso. Ele achou essa carta, tipo assim, 3 meses atrás. E ele me procurou, tipo, falando: Bubu, olha o que você falou pra mim quando você tinha 12 anos. E eu não fazia ideia, eu nem lembrava dessa carta, sabe? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque não é sobre a relevância, não é sobre a quantidade de pessoas que vão ver, mas é sobre você ser o mesmo e você amar as pessoas e aquilo que você tá fazendo agora com tanta intensidade, da mesma forma que se amanhã você ser o presidente do Brasil, sabe assim? Exato. Onde todo mundo vai estar olhando pra você. Eu acho que hoje, depois de viver tanta coisa, eu poderia dizer sobre esses 3 pontos, assim, porque isso tudo vai te levar pro lugar que você quer. Muito bom. Você tava me falando aqui, tô sentindo aqui de falar na questão que também você que tá ouvindo não espera chegar em algum ponto pra achar que você tá pronto. Então, tipo, quando eu tiver mais dinheiro, ou quando eu tiver mais tempo, ou quando eu tiver algo. Não é sobre isso, é sobre o que você tá fazendo agora. Exatamente. Então, tipo, você acha que você tem pouco, mas quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Então, que você possa ser fiel naquilo que Deus tá te dando. E eu sempre falo, Bru, tipo que, nossa, mas eu queria tal coisa. Nossa, mas quando eu chegar a tal coisa, o que você tem agora? Eu tenho isso. Faça o seu melhor agora, no que você tá agora. Exato. Porque Deus vai tá providenciando o seu futuro. Então, hoje não tá fazendo muito sentido, que nem você falou algo muito pertinente no começo, assim, que tocou muito no meu coração, que é, cara, eu fui até o final do processo. Tipo, você não abandonou. Seu pai falou assim, beleza, é isso aí, tchau, pai, tô indo. Não, você honrou até o final. Então, que a gente possa honrar o que você tá fazendo hoje. Pode não fazer muito sentido com aquilo que queima no seu coração, com aquilo que você se sente chamado, mas no momento certo, se você honrar aonde você está hoje, Deus vai honrar onde você vai estar amanhã. Então começa hoje. Eu trabalho numa empresa, não dá tempo. Dá sim. Faz à noite, faz de final de semana. Exato. Né, Bubu? Exato. Tipo, começa a ajudar agora, cria um projeto agora. E outra coisa também que eu queria falar aqui, saiba reconhecer aquilo que você faz pelas pessoas, porque muitas coisas a gente também não reconhece. Acha que só tá no valor no dinheiro, e não. Perfeito. Tá no seu tempo, na sua atenção, na sua dedicação, né? Então, tipo, até quando eu tava pensando aqui na pauta, eu falei, nossa, tal, aí eu tava falando com o Cacau, assim, do podcast, aí ele falou assim, Jé, olha isso, tipo, cara, o podcast, tipo, é uma coisa porque é pra gente agregar valor na vida das pessoas, pra gente trazer esses insights. Tem muita coisa que também você pode fazer, que às vezes você acha que não tá contribuindo, mas você tá contribuindo muito. Então também saiba valorizar as coisas que você faz, né? A gente também tem um auto-julgamento que acha que é tipo, não tô fazendo, ou é sobre dinheiro, ou é sobre quantia. E não é sobre isso, né? Não é sobre isso. E, Jess, se eu puder até usar esse espaço para fazer um merchan, se você me der essa oportunidade, óbvio, nós vamos começar uma escola agora para formar mais pessoas a fazer e a empreender socialmente como a gente está fazendo. A gente vai começar esse curso no dia 1º de setembro, chamar Empreendendo com Propósito. Vão ser 30 aulas, desde explicando o que significa propósito até despertar as pessoas para realmente desenvolver o projeto social delas. Uau. E dando algumas ideias, alguns insights e contando um pouco das nossas experiências diárias para elas começarem. Por quê? Sensacional. Como eu falei, eu não quero que isso pare em mim, sabe? Eu não quero que isso pare em nós. Tem muita gente que precisa ser despertada pra cuidar de bichinho, pra cuidar de asilo, pra cuidar de morador de rua, pra cuidar de prostituto, pra cuidar, sabe, de pessoas que vivem no sistema de prostituição, enfim, pra cuidar do que for. Exato. Do que for. Mas tem muitas causas. O Brasil hoje tem muitas problemáticas que a gente precisa se levantar pra atuar nelas. Então, eu me sinto muito honrado hoje das pessoas olharem pra construir, de olharem pra minha vida e verem uma referência mesmo no setor que a gente tá atuando, sabe? Pra mim é uma alegria muito grande. Sensacional, eu amei! A gente tem um momento aqui no nosso podcast que chama Momento Metanoia, que é um momento que o nosso convidado compartilha um testemunho, algo que aconteceu na sua vida, assim, sobrenatural, que você viu muito a presença de Deus. Eu imagino que deve ter muitos testemunhos que eu construí, mas se você puder compartilhar com a gente um momento assim que você falou assim, caraca, tipo, é muito Deus. Tá, eu vou compartilhar um momento ainda que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver com a Construid. E esse momento aconteceu quando eu tinha
13 anos de idade. Eu cresci numa igreja que ela era extremamente batista e irregular, onde as pessoas não criam em dons do Espírito, não criam em manifestações assim sobrenaturais. Elas eram extremamente palavra, e tudo que passar disso a gente não vai falar sobre, sabe? Sim. Eu cresci nessa igreja. E eu lembro que eu tava num acampamento dos adolescentes, tinha 13 anos de idade. E a gente tava num momento de oração, só que quando a gente orava lá, ninguém falava, todo mundo ficava quieto, porque ninguém falava em voz alta quando orava, todo mundo orava pra si, né? Sim. E beleza, a gente tava orando. E quando eu tava orando, eu ouvi alguém me chamando. E eu ouvi, não é que eu ouvi assim, foi uma sensação ou uma visão, não. Foi audível. Alguém me falou, Bruno. Só que muito forte, Bruno. Assim, desse jeito. E na hora eu abri o olho desesperado. Do meu lado direito tava a minha prima. Não era a voz dela, mas eu chamei ela. Eu tava tão desesperado que eu falei, Thaís, você me chamou? Aí ela falou assim, só que todo mundo tava orando, tinha que falar baixinho. Ela, tipo, não, eu tô orando. Tipo, não te chamei, tipo, baixinho. Aí eu falei, meu Deus. Daí eu olhei pro lado, tava o Caio, que era um amigo meu da época. Falei, Caio, você me chamou? Eu ouvi alguém me chamando. Ele falou, mano, eu tô orando, não te chamei. Aí eu falei, eita, que estranho. Daí eu voltei, fechei o olho de novo e continuei orando. Do nada, de novo, Bruno. Gente, tô arrepiada. Jéssica, eu fiquei desesperado na hora. Eu abri de novo o olho, eu não sabia o que fazer. Chamei minha prima de novo. Eu falei, Thaís, você tá me chamando? Você tá ouvindo isso que eu tô ouvindo? Tipo assim, você tá me chamando? Alguém tá me chamando? Ela falou, tipo, não tem ninguém te chamando. Daí eu falei de novo pro Caio. Ela falou, não tem ninguém. Quando eu fechei o olho, na hora eu tive um entendimento claro que era Deus. E eu fiquei com muito medo de ter mais... Juro, eu senti muito medo. Só que é um medo diferente. Não é um medo de tipo, parece que isso vai me pegar. Não, mas é um medo de temor. De reverência, mas sabe? na Bíblia, né, toda vez que aparece um anjo é não temas, não temas, não temas. Mas é desse jeito. E aí, de novo, falou, Bruno. Quando falou a terceira vez, eu caí no chão chorando. E eu fiquei durante umas 3, 4 horas chorando desesperadamente. Eu não conseguia mais falar. Pra você ter uma noção, eu não conseguia andar. As pessoas me botaram numa caminhonete e eu fui pra casa. Fui pra casa dos meus amigos, que era uma fazenda. A gente tava num culto da fogueira, era uma fazenda. E eu fiquei lá e meus amigos me ajudavam a andar, porque eu chorava tanto. Aquilo me deixou tão fraco, tipo, tão assustado nesse nível, que eu não conseguia andar. Eu fiquei 3 horas chorando e ninguém me entendia. As pessoas achavam que eu tava louco, que tava acontecendo alguma coisa comigo. Só depois que eu consegui explicar para as pessoas o que tinha acontecido. Depois de umas 4, 5 horas. E por que eu tô contando tudo isso? Porque naquele dia, quando eu olho para trás, eu vejo como se o Senhor estivesse me chamando para algo muito grande, sabe? E a voz dele era uma coisa tão forte que eu não consegui responder a voz. Eu não sabia como responder aquela voz. E hoje eu falo isso sem chorar. Eu tenho vontade de chorar quando eu falo isso, mas hoje eu consigo me controlar, assim. Só que antes eu não conseguia. Tipo, eu lembrava disso, eu queria chorar, tipo, toda vez. Porque, tipo, eu quero chorar agora quando eu falo sobre isso. Porque foi algo que foi tão forte que eu não sei te explicar o que eu vivi, sabe? Tipo, eu não sei te explicar. Uma autoridade, né? Uma voz, assim, inexplicável, né? É surreal, tipo, e eu só ouvi a voz. Só foi isso, sabe? Meu, isso foi um divisor de águas na minha vida, te juro, um divisor de águas. Nossa. Depois que eu ouvi a voz do Senhor. Que lindo. Então, se eu pudesse contar uma experiência que pra mim é a experiência mais forte da minha vida, essa é a experiência. Nossa, que privilégio, né? Muito, e sabe que é muito doido? Porque quando eu li Samuel, eu acho que Samuel foi chamado com 13 anos, ele ouviu audivelmente. Foi com 13 ou 12, alguma coisa assim. E foi exatamente a fase que eu ouvi também. Só que ele disse, eis-me aqui, Senhor. Eu não disse, eu não consegui responder. Eu não consegui responder essa voz. Uau, que maravilhoso. Nossa, você não sabe, Sim. Eu tenho um irmão que chama Samuel e ele é filho da promessa, acredita? Sério? Que legal, que legal. E que ele incrível. é muito especial e Deus também chama ele pra algo muito grande, assim, ele é muito usado. Que incrível. Muito legal que você incrível. falar. E, gente, que lindo, tô emocionada, assim, porque eu acho que Deus não se explica, né? O relacionamento com Deus não se explica, então... Não se prova. Não se prova, mas quando você tem uma experiência sobrenatural, aí é diferente. Então, você escutar... Eu não conheço ninguém que já ouviu, assim, então eu tô emocionada, real, aqui. Que Deus honre muito mais a sua vida, que seu relacionamento com Ele seja cada vez mais incrível e que você possa trazer essas pessoas de volta pro amor do Pai, né? E, eu achei lindo, é lindo. E pra gente fechar aqui, tem um versículo final, assim, algo que tá no seu coração, se você puder compartilhar, se você quiser procurar aí um versículo que você quer falar. Eu acho que é o versículo mais pertinente pra todos nós nesse momento que a gente tá vivendo. Filipenses 4:8, que Paulo diz que assim, tudo que é digno de louvor, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fé, de boa fama, se há louvor nessas coisas, nisso pensai, sabe? Então eu deixaria esse versículo aqui. Nesse momento que a gente tá vivendo, eu acho que a gente tem que se encher daquilo que preenche a gente. E tudo que é motivo de louvor, tudo que é digno de esperança, de alegria, pense nessas coisas, sabe? E essas coisas são as coisas do reino. Então pense nessas coisas, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, eu acho que a gente precisa focar nisso.
Amém, amém. Ai, eu amei. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pela sua história, pelo seu sim. Muito obrigada pelo seu passo de fé. Eu tenho certeza que isso impacta muitas vidas todos os dias. E que você que tá ouvindo possa se inspirar e fazer esse curso. Ah, mais uma coisa, Bru. Como que as pessoas podem contribuir com a Construid? Perfeito. Muito bom, perfeito. A gente criou um plano de recorrência chamado os Construiders, que é tipo uma liga das pessoas que querem contribuir mensalmente. Nós criamos um plano que vai de R$ 9,90 até R$ 199,90. Você pode ter acesso a esse plano no nosso site www.construid.com.br. Você vai descer ali na barra de apoie, você vai clicar em Seja um Construíder. Esse plano está disponível em real, em dólar e em euro para as pessoas que moram gente, na Europa. International. É chique agora. Então, pro Brasil, ou se você tá nos Estados Unidos, ou se você tá na Europa, você pode contribuir na tua moeda. E eu fico muito orgulhoso de falar isso, que tudo que é colocado nesse plano, 100% vira casa. Então, assim, é 100%. Não tem 99, não tem isso. É 100. 100% vai pras casas. Então, hoje, nós criamos esse plano, Jéssica, faz 2 meses. Tá indo pra 2 meses. Nós já temos praticamente 160 pessoas que aderiram. Então, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com isso. E a gente acredita que logo, logo, a gente vai ter umas 1.000, 2.000 pessoas. E todas as casas nossas não vão ser pagas por empresa, vão ser pagas por pessoas físicas que acreditam. Sensacional. E dá pra contribuir também indo pras missões pra construir as casas, né? Com certeza. Você pode ser um voluntário de 2 formas. Nós temos o nosso voluntariado nas obras, então isso só ocorre quando a gente abre inscrições, quando a gente solta histórias novas. É muito louco, a gente fica muito feliz, a gente não sabe o que acontece, mas semana passada a gente abriu inscrição, nós abrimos 80 inscrições para as próximas obras, porque pandemia tá reduzido. Então a gente faz vários turnos, não pode ter mais de 10 pessoas, né? Enfim, mas nós abrimos as inscrições, esgotou em 15 minutos. Gente. Assustadora. Sensacional. É Deus. E assim, e para as pessoas que estão vindo aqui também, e elas são da área de construção civil, seja um construtor, um arquiteto, um engenheiro, um designer, um paisagista, sei lá o que for, que é da área da construção, você pode chamar a gente também lá, manda um direct pra gente no Instagram e a gente vai te caminhar a forma certa de você mandar teu currículo para fazer parte do time interno, das pessoas que projetam, das pessoas que desenham, que tocam as obras. É isso. Sensacional. Seja um construíder. É isso, seja um construíder você também. Muito bom, gente. Obrigada, então, agora de verdade, né? Tamo junto. E que você possa se inspirar aí pra tirar o seu projeto e agregar valor pra sociedade, agregar valor pras pessoas, deixar um legado aí maravilhoso, que nem o do Bruno, que é uma pessoa que inspira muito, e que você seja essa pessoa também. Cria coragem e só vai, gente. Começa postando uma foto aí e vai. É isso. Um beijo, gente. Nosso podcast não acaba aqui. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, @positivamente.podcast. Vai ter vários conteúdos, vai ter live, muitas coisas maravilhosas, então acompanha a gente lá, que eu tenho certeza que vai fazer bem pro seu dia. E o seu dia vai ficar mais positivo. É isso, um beijo, Bru. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, galera. Obrigada por ter ficado com a gente. Obrigado. Tchau, tchau.